Olá pessoal, boa noite. Fazer uma live histórica aqui com um dos grandes nomes da história da luta livre, né, o grande Joil de Oliveira e o pesquisador Elton Silva, para a gente falar da história do grande Messi Wilbernon, né, uma live falando um pouco sobre a história da luta livre. Vou chamar os dois aqui para a gente já dar início ao bate-papo. Então, novamente, uma honra conversar com você, Messi Joil, toda a sua história no mundo da luta, um dos mais importantes nomes da história da luta livre, um dos mais guerreiros. Chegou a lutar sem um olho, né? Aí isso mostra o quão guerreiro você é. A sua história é gigante dentro do mundo da luta. E a honra também de conversar com meu amigo Elton Silva, um dos maiores pesquisadores aí do mundo da luta, né? Ele que é coautor do livro muito antes do MMA, com o Eduardo Corrêa. Então, uma honra estar conversando com vocês dois. E hoje vamos fazer uma live temática, né? Falar sobre a história do Messi Wilbernon, que muita gente da nova geração não sabe quem é. Então, uma honra estar falando com você, Mestre Joil. Floresta, a honra é minha, tá? Falar um pouco aí da história do meu pai. É um prazer muito grande. E graças aí ao nosso amigo que está do seu lado aí, do nosso lado aí, se não fosse o Elton, com certeza muitas coisas, né, que aconteceram no passado não seria esclarecido, né? Então, graças ao Elton aí, foi poder descobrir muitas coisas do meu pai que nem eu sabia. Meu pai também morreu cedo, eu tinha 24, 25 anos, então muitas coisas eu não sabia que meu pai, onde ele tinha começado. Então, graças ao Elton que foi descobrir tudo isso aí. Agradeço muito ao Elton, Floresta, obrigado aí pela oportunidade e estamos juntos aí. E agora apresentar o Elton Silva, que acho que não precisa nem de apresentação, está sempre aqui conosco no canal MMA Debate, já é um amigo de longa data aqui do canal e um dos maiores pesquisadores aí do mundo, né, sobre artes marciais, né? E se ele tiver com o livro dele, um dos livros da trilogia, muito antes do MMA, quiser mostrar para a gente, também falar um pouco desse livro, né, onde que a gente encontra essa obra da trilogia. E, novamente, uma honra conversar com você, meu amigo. Tudo bem? Então, boa noite, Floresto. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, Joil. Obrigado pela honra aí. Joil é um cara que a gente carrega aí no coração, um cara que trouxe muitas emoções para a gente, né, desde da época do freestyle em São Paulo e depois do Pride, né? Quase a gente lá do coração, com diversas lutas lá. E aquele acidente ali que marcou, né, a carreira do Joil, né? Ganhou a alcunha de Samurai de Fogo, né? Então, para mim é uma honra poder participar e poder aí trazer um pouquinho da história, né, do pai do Joil, o Wilbernon, que foi grande representante do nosso esporte, né, da luta livre. Teve uma participação, né, no desenvolvimento aí da luta livre no Rio de Janeiro, do próprio wrestling olímpico, e da Budokan, né, que foi um celeiro ali de campeões, de onde saiu o nosso querido Joil. Vou mostrar o livro aqui. Hoje eu tô com os três em mão, tá? Consegui ficar com os três aqui. Não vai ficar muito tempo, não. Repetindo aqui. O pessoal quiser conferir aqui, né, um pouquinho da história. São 6 anos de pesquisa, minha e do Eduardo Corrêa. A gente fala aqui um pouco, né, da construção, né, do antigo MMA, que era chamado de Vale Tudo. E a gente traz personagens aqui que, de alguma forma, foram apagados da história. E muita conexão, né, de modalidades aqui, como capoeira, o savate, o jiu-jitsu, o judô, a própria luta livre, né, que é uma contribuição enorme dentro da construção do Vale Tudo. Pessoal que, né, tiver interesse na trilogia, para procurar na Amazon ou na AGBook. Tá com um precinho bem legal lá e o pessoal vai gostar, tá? O primeiro livro é o livro vermelho, o segundo livro é o livro de capa azul e o terceiro livro, fechando a trilogia, é o famoso capa preta. Então, agradeço aí novamente a oportunidade e espero aí poder contribuir de alguma forma aí para trazer essas informações aí do pai do Joil e um pouquinho da história do Joil também, né? Com certeza. Mandar um abraço aqui para o mestre Marcelo Giudice, né, um dos grandes nomes aí também da história do Vale Tudo no Brasil, também uma pessoa
forma vários campeões, também ele é adepto de várias modalidades, então também uma figura que tem uma grande importância, está sempre aqui acompanhando, também uma pessoa que gosta muito da história da arte marcial. Vou mandar um abraço também para a Verônica Hatten, a filha do mestre Tatu, né, o pai da luta livre, e para todo o pessoal, agora o grande José Pelé Landi acabou de entrar aí também, outro gigante da história da luta, um dos maiores lutadores de todos os tempos. Então, uma honra ter a presença de todos vocês aqui. E agora, Joil, falando um pouco do início do seu pai, né, antes de falar sobre a modalidade onde ele fez história e ajudou a luta livre ser o que ela é hoje, é muito também devido ao seu pai, ao trabalho dele. Mas fala um pouco pra gente, né, que antes da luta livre ele praticou outras artes marciais também. Fala um pouco sobre esse início dele nas modalidades antes da luta livre. Antes de mais nada, agradecer aí a presença aí do Gildes. Conheço, nós já nos encontramos aí nos eventos freestyle de São Paulo, né? O Gildes é uma grande pessoa, um grande amigo. O Pelé também, eu não sei o que o Pelé está fazendo aí, não sei se ele está me investigando para saber alguma coisa que eu vou falar dele. Pelé, você é uma grande pessoa, um grande atleta. Tá? O Pelé é um ícone do esporte, realmente. Falar do Pelé falar do Vale Tudo, né? O Pelé realmente, não tenho palavras para descrever o quanto ele é importante para a nossa modalidade aí. Tá bom? Mas qual foi a pergunta mesmo? Não, só te falando, o grande José Pelé Landi, acho que todo mundo que gosta de luta é obrigado a respeitar e gostar de você, do Pelé e de tantos outros nomes. E ele escreveu assim: hey, todo o meu respeito à luta livre, né, a frase do Pelé. E o Marcelo Júlio escreveu: a luta livre é muito importante para a história e você também. Então, assim, né, o respeito aí de todo mundo. E o bom ver essas lendas históricas aí, todo mundo tendo respeito entre si. A pergunta que eu fiz em relação ao seu pai foi sobre as artes marciais que ele fez antes da luta livre. Meu pai, ele começou, acho que foi até junto, cara. Meu pai começou junto fazendo o karatê com a luta livre. Meu pai começou desde cedo. Não sei falar direito qual foi a primeira modalidade que ele começou. Tem uma foto minha aí no Instagram com meu pai, eu bem novinho, devia ter uns 3 anos. Ele já treinava karatê nessa época. E também já treinava luta livre também. Agora, para saber o que ele começou primeiro, é difícil de eu te responder, só se o Elton saber. Né? Meu pai, como eu falei, né, muita gente não sabe, né, mas assim, como aconteceu, né? Meu pai morreu cedo, morreu em 1994, 25 anos. Então, muitas coisas eu não conversei com ele, né? A gente nunca poderia imaginar que uma coisa dessa poderia acontecer, ainda mais com uma pessoa tão próxima. E até naquela época a gente não era muito de tirar foto. Você vê, eu não tenho nenhuma foto com meu pai, adulto, entende? Todas as vezes que meu pai estava na foto na Budokan, eu estava no quartel nessa época, estava servindo no quartel, estava de serviço. Então, quer dizer, foi uma coisa assim muito rápida que aconteceu, né? Então, eu não sei realmente falar o que ele começou primeiro, mas eu sei que a vida dele toda, ele luta desde cedo, tanto no karatê, na luta livre, no wrestling também, ele foi campeão brasileiro de wrestling, no boxe também, treinou na Academia Santa Rosa. Então é difícil saber qual foi a primeira modalidade dele. Se o Elton souber, eu sinceramente, para mim ele começou ali, karatê e luta livre, praticamente junto ali. Sabe aí, Elton? Fala aí, Elton. Então, o pai do Joel, ele começa, né, a vida esportiva, pelo menos até onde a gente sabe, na Academia Kodokan, início ali da década de 60. Era uma academia que pertencia ali aos japoneses. O mestre Katayama, que foi um dos professores do mestre Leitão, e o Nagashima, né, que é outro japonês aí também, bem conhecido no Rio de Janeiro. Os japoneses acabaram migrando, né, de São Paulo, foram trazidos ali pelo Takeo Yano, e eles tinham conhecimento, né, de luta livre, de Kachasken. Tinha um circuito em São Paulo, que eles já participavam, acabaram vindo para o Rio de Janeiro, eles tentam implementar esse circuito aqui, paralelamente eles abrem essa academia em 58, era uma academia de judô, o nome já diz, né, Kodokan, todos dois eram faixa pretas de judô, né, japonês, tradicional, começam a desenvolver o trabalho ali, e na década de 60, bem no início ali, essa academia é passada para o Barradas.
que é outro personagem também, um ícone dentro da história das lutas, transitou no wrestling olímpico, na luta livre brasileira, no Vale Tudo, no judô, no jiu-jitsu, né? Também era um personagem bem eclético. E ele acaba, né, ele e o sócio dele, o Índio, que o pessoal das antigas aí vai lembrar, né, o Barradas e o Índio, era como se fosse o Batman e Robin, né? Era uma dupla dinâmica ali, eles não se separavam por nada. E o Barradas, ele vem, cara, de um treinamento bem eclético também. Ele começa ali na Academia Grace, na década de 40, né, passa rapidamente pela Academia Grace. Posteriormente, ele vai treinar com o Tatu, né, se desenvolve ali com o mestre Tatu na luta livre, né? Para quem não sabe, o mestre Tatu, Euclides Haiten, é o pai da Verônica, né? O grande representante aí da modalidade, como se fosse o Hélio Gracie da luta livre, né? O Tatu, ele acaba montando um núcleo de lutadores. O Barradas, né, era um dos principais lutadores ali, fez diversas lutas de vale tudo. Eles acabam migrando, né, assumindo a Kodokan, é onde o pai de Joil entra, né? Um jovem muito forte, dinâmico, né, gostava de malhar, praticava diversos outros esportes, acaba chamando a atenção do Barradas, né, que coloca ele no primeiro time ali, né, de lutadores que representavam a academia, e era um treinamento bem eclético, né? Eles treinavam boxe, treinavam karatê, treinavam judô, né, de kimono, jiu-jitsu, e tirava o kimono, né, naturalmente virava luta livre. Não havia uma separação formal igual existe hoje, né? O pessoal botava o kimono, era jiu-jitsu, tirava o kimono, era luta livre. Então ele é criado, né? O Wilbernon, ele é forjado nesse meio ali, onde ele já vem ali de um treinamento, né? Onde ele aprende ali técnicas de kimono, sem kimono, né? Isso bem novinho. E ele começa a disputar ali judô, jiu-jitsu, luta livre, o próprio wrestling olímpico, né? E acaba se desenvolvendo, né? Vira um grande representante, um grande nome da academia, se torna campeão, não só de vale tudo. O Cristiano chegou a documentar alguns vale tudos que ele fez, e como pra gente também é coisa muito nova, né? A gente não sabia da importância do pai do Joil na formação da luta livre e na formação da própria Budokan. Até pouco tempo, eu e o Joil, a gente conversava, né? A gente tinha o Wilbernon como se fosse um coadjuvante ali do João Ricardo, mas na verdade não. Na verdade ele era o principal personagem, né, ali da Budokan. E ele acaba ali fazendo diversas lutas, de vale tudo, lutas violentas demais, né? Bem parecidas ali com as lutas que o Joil fazia no começo da carreira, né, onde você não tinha luva, não tinha nenhum tipo de proteção, né? Eram lutas bem violentas. Tem até uma foto que o Joil postou, né, há pouco tempo. O pai dele está bem sujo de sangue, né? Tinha acabado de ser campeão de uma luta. Então ele é forjado, né, nesse meio, né? Então tinha um conhecimento ali de diversas modalidades. Era muito bom em pé, né, nocauteador nato. E também, né, ali no wrestling esportivo, chegou a fazer carreira. Ele luta durante a década de 70, vai até a década de 80, né, depois acaba se afastando da luta, eu acho que muito provavelmente devido ao trabalho. Mas ele continua ligado à luta de alguma maneira, né? Você vê que na década de 90, pouco antes dele falecer, ele escreve diversos artigos para os jornais, falando, né, explicando a diferença do vale tudo, da luta livre, do judô, do jiu-jitsu. Então era uma pessoa realmente bem antenada, né, com tudo que estava acontecendo, e realmente ajudou muito ali nos primeiros anos ali da Academia Budokan, que acaba se tornando celeiro de grandes nomes da luta livre. E, inclusive, né, o Joil sai de lá, se torna um grande representante, então acaba assumindo aí, né, o legado do pai. Até fazer uma pergunta, aproveitar que o Elton acabou se estendendo, falou de outros temas também que a gente vai tocar um pouco mais para frente, mas muito bom a sua resposta bem completa.
Mas, mestre Joil, fala um pouco pra gente, né? Você ali, que, lógico, até pela sua idade, você acabou não vendo seu pai lutar, eventos de Vale Tudo, mas tem alguma luta dele? Chegou a ver? Sim. Não, vi. Não, né? Ah, você viu? Agora, tem alguma que você assistiu que você se lembra? Até se você não recordar o nome do oponente, você fala, pô, foi uma luta que terminou assim, com nocaute. Conta alguma história, alguma luta que você viu, que não sai da sua cabeça, narra ela aí pra gente como é que aconteceu. E alguma luta que você não viu, assim, das antigas, que ele gostava de contar, que ele falava que era a luta que ele mais gostava. Por exemplo, a principal luta da vida dele. Vou contar, mas antes de mais nada, eu só queria falar aí com o Pelé, né? Houve um desentendimento entre a gente aí, uma coisa boba, né? De falar uma coisa e entender errado outra coisa, enfim. E falar ao Pelé que eu também estou disposto, se quiser terceira luta, nós estamos juntos aí para lutar, sem nenhum problema. Não tenho nada contra o Pelé, é apenas profissional, entende? Se ele quiser aceitar, como ele me desafiou para lutar, eu estou aceitando o desafio. Tá? Só avisar o Pelé que... Pelé, estou aí. Valeu, Cleiton? Se quiser desempatar isso aí, a gente desempata. Tá? Valeu. Quanto a meu pai, eu assisti algumas lutas do meu pai, sim. Em Goiás, principalmente. Meu pai lutou com índio mesmo. Só que o índio era muito grande, muito grande. E eu lembro que nessa luta, meu pai tinha botado ele para baixo, tinha montado, e meu pai desferiu tanta cabeçada, mas tanta cabeçada nele, que isso aqui dele afundou de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Acho que é daí que eu puxei meu pai de cabeçada, né? Que eu também sou muito bom em cabeçada. Ele afundou isso aqui do índio, mas de uma forma, assim, coisa absurda. Eu era pequeno, mas isso aí ficou marcado demais para mim. Essa cena, né, de quando acabou a luta, o índio deitado lá e com essa parte da testa aqui, tudo afundado, entendeu? Então, essa foi uma das lutas que marcou bastante. Uma outra luta do meu pai que marcou também, os nomes eu não vou lembrar, né? Mas também tudo foi em Goiás. Era um negão muito forte, ele levantou meu pai e jogou meu pai para fora do ringue. O ringue naquela época era muito alto, meu pai caiu para fora do ringue, né? Bateu a cabeça e desmaiou, perdeu a luta. Aí na revanche, meu pai lutou com ele, né? E quebrou o braço dele. Então são essas 3 lutas aí que marcou bastante. E aqui no Rio, meu pai lutou, a última luta do meu pai foi com o Maneco Santana, né? Do Valdemar Santana. Lembra? Do Valdemar Santana. Então, essa luta aí, meu pai também... meu pai acho que deve ter umas 20 e poucas lutas de Vale Tudo. Tinha luta no América, que meu pai lutava direto no América, entende? E naquela época eu não ganhava nada, né? Mas nada mesmo. Eu lembro que meu pai, ele foi na academia do Santana, do Valdemar Santana, perguntar para o Maneco quanto que ele queria receber para lutar com meu pai. Você quer receber quanto para lutar? Porque naquela época eu não pagava, não recebia. Eu lutava mais pela honra mesmo. O Maneco falou o preço lá, meu pai foi e pagou para ele. Você quer lutar quanto? R$1.000, por exemplo. Toma aí, R$1.000 e vamos lutar. E foi lutar. Então, né, era uma época que se lutava mesmo por amor ao esporte mesmo. Gostava muito de porrada, porque pagar para lutar é difícil ver, né? Hoje em dia as pessoas recebem aí um bom dinheiro para lutar, graças aí à nossa época, né? E além da nossa época, minha época, a época do Pelé, das pessoas aí da década de 90, mas antes disso já existiu o Vale Tudo. A época do meu pai na década de 60, 70, então tem muita coisa boa aí de para trás que a gente não sabe ainda, né? Pessoal que quebrou pedra para hoje o pessoal tá vivendo, muitos vivendo bem, merecidamente, né, do MMA. Fala um pouco pra gente, né, já que você chegou a ver o seu pai lutando, enfim, e seu pai, pelo jeito, pelas várias modalidades que ele chegou a praticar, ele era bem completo, chão, parte em pé. Se você, que lutador, assim, que se a gente, dessa geração nova, poder entender como é que era seu pai lembraria quem? Quem que hoje em dia lembra um pouco o estilão do seu pai, assim? Puder citar algum nome. Cara, eu acho meio difícil comparar meu pai com alguma pessoa. Acho que cada... Lembrava o Joil. Eu puxei meu pai, cara. As coisas que meu pai gostava de fazer, eu segui o caminho dele, né? Que são as cabeçadas. Meu pai tinha um chute muito forte, né? Isso aí lembra também o Marco Ruas. Meu pai tinha uma perna muito forte, um chute muito forte. Tinha uma mão muito pesada.
Meu pai chegou a derrubar o Beto Leitão, o filho do Roberto Leitão, com tapa na cara, no treino, entendeu? Então, meu pai tinha uma mão pesada. Agora, comparar ele com alguém, eu não gosto de fazer comparações, não. Acho que, para mim, meu pai foi o único. Para mim, ele foi o único. Para ele puxou ele mesmo, entende? Bacana, até o Danilão Júnior está mandando alguns recados que falou seu pai incomparável, né? Bom, pessoal, mão de tijolo, tá ele falando aqui várias coisas a respeito do seu pai, de maneira bem elogiosa. E acabou que o Elton falou sobre a árvore genealógica do seu pai, sobre, né, que o seu pai é aluno de um aluno do mestre Tatu. Então vamos falar um pouco, né? Você não chegou a conhecer pessoalmente o mestre Tatu. Seu pai falava, ele chegou a treinar com o mestre Tatu ou só com Barradas? Seu pai falava alguma coisa a respeito? É bom para a gente falar sobre essa parte da história também. Não, cara. Como eu te falei, né? O passado do meu pai, de onde ele começou, foi graças ao Elton que descobriu todo esse que ele foi treinar começou lá na Shotokan, com Barradas e tudo. Mas meu pai nunca falou com quem ele treinou, entende? Não era de ficar comentando, né? Não, assim, porque, como eu te falei, ele morreu de uma hora para outra, né? Então, eu acho que ele, claro, ele não esperava, e nem eu esperava que ele fosse morrer. Então, eu acho que a gente tinha muito o que conversar ainda, né? A gente tinha muitas coisas eu ia descobrir sobre meu pai, entendeu? Mas foi assim, foi uma coisa inesperada, né? É como se você estivesse no auge, novo, e de repente não está mais aí. Aí eu que sou filho, com 24, 25 anos, e não tive muito tempo para conversar sobre essas coisas de luta, né? Porque a gente estava na academia todo dia treinando junto. Então, tipo assim, era uma coisa que ia acontecer normalmente, né? Com o passar do tempo, eu ia perguntando com quem o senhor começou, com quem o senhor treinou, quem foi seu primeiro professor, mas foi coisas que não deu tempo de perguntar. O Danilo, que você falou aí, o Danilo treinou com a gente lá na Budokan, fez parte da equipe de Vale Tudo, muito casca grossa. Conheci o meu pai, treinou com meu pai também. Edir Rodrigues também, mandou um abraço aí. O Edir Rodrigues é um grande amigo. Narani também entrando aí. Muita gente entrando. Titanes, que é uma academia, um aluno meu que dá lá no Uruguai, que me representa no Uruguai. Então, a live tá bombando aí. Bacana. Agora, fazer uma pergunta. Eu acho que o bom Elton responder primeiro, porque o Elton, como você disse, muita coisa sobre o início do seu pai, o próprio Elton passou para você. Então, Elton, a gente, né, tem sempre falado da parceria entre o mestre Wilborn e o mestre João Ricardo. Fala um pouco para a gente, contextualize quando que foi isso, quem que treinava, que tem essa polêmica, enfim, quem que já treinava luta livre antes. Fala um pouco para a gente dessa parceria do mestre João Ricardo com o mestre Wilborn, também depois da criação da Academia Joil, né, que posteriormente foi o nome que foi dado ao Joil, que era Il de Wilborn e Jo de João Ricardo. Fala um pouco para a gente até a criação da Budokan. Fala um pouco sobre o início da relação dele com o João Ricardo até a Academia Joil, depois a Budokan. Então, o Wilborn ele é anterior ao João Ricardo, né? Ele começa a treinar no início da década de 60, na Kodokan com Barradas. Rapidamente ele se desenvolve, né, não só na parte de grappling, mas na parte de strike. Faz diversos vale tudo. Eles acabam se juntando, né? Eu não sei se eles já eram amigos, né, anteriormente, mas eles já eram, né? Estudaram junto no colégio interno. Isso, eles abrem a academia Joil, e o João Ricardo, me parece que ele tem uma história bem anterior no karatê. O João Ricardo ele não conhecia essas técnicas de grappling, né? E parece que ele tinha feito um pouco de judô no colégio interno. Ele sai do colégio interno com 18 anos e, posteriormente, ele se envolve com o karatê, se desenvolve no karatê, só conhecendo a luta livre bem mais à frente. Então, me parece que ele faz uma luta, cara, eu não sei se é com o Maneco Santana também, tem uma luta ali, meados de 70, que ele acaba fazendo. Eu tinha o recorde dessa luta, mas ele acaba batendo muito no sujeito em pé, só que o sujeito leva ele para o chão. Cara, eu não sei se é o Maneco também, que ele luta com o Maneco. Não, Maneco não. Eu acho que ele luta com alguém na academia do Maneco.
eu sei que ele acaba sendo levado para o chão, ele é finalizado, né? E acaba se interessando aí, né, pela parte de grappling e vai lá pedir, né, uma ajuda ao Wilbernon e começa a treiná-lo. Aí, posteriormente, eles têm ali a inauguração da Budokan, né? E o mestre Leitão ele só chega realmente bem posterior, né? Então, tudo se desenvolve aí, mais ou menos, em meados da década de 70. Ele é bem anterior, né? Ele começa ali... Ele começa na década de 60. Ele é praticamente quase contemporâneo ali do mestre Leitão também, né? O mestre Leitão tá pareando com ele ali. O mestre Leitão começa a treinar em 53, aí pelos mesmos japoneses aí que o Barradas passou, né? Aprende. Se forma em 60 em judô, então começa a se interessar por luta livre também, né, em meados de 60. As coisas começam a se desenvolver bastante para gerar Budokan em meados de 70. Né? Você tem ali diversos campeonatos de wrestling olímpico. Eles também estão muito envolvidos, né, com algumas lutas de vale tudo. Só como o Joel mesmo tinha falado anteriormente, né, vale tudo nunca deu dinheiro. Você lutava vale tudo, porque gostava, né, você queria representar sua academia, ou por rixa. Né? Você tinha uma rixa com capoeira, você tinha uma rixa com karatê, e o pessoal se juntava e fazia um evento, mas quase sempre não tinha nem bolsa. Né? Era uma coisa muito amadora. O meu pai de Joel pagou para lutar com o Mané. Né? Então eles começam a deixar um pouco o Vale Tudo de lado. Né? Não que, né, eles tenham abandonado o Vale Tudo, mas o desenvolvimento ali do wrestling, tanto no freestyle, né, que é a luta livre olímpica, e a luta greco-romana. Eles começam ali a se desenvolver, a participar de campeonatos. O Wilbernon é campeão brasileiro, foi campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro, também fez bastante lutas aqui no Rio de Janeiro, né, e na terra natal dele em Goiás. Então, eles começam a se desenvolver com wrestling olímpico e acaba gerando ali, né, cara, a Academia Budokan, que vira um celeiro, né, da luta livre brasileira. Lembrando que a luta livre brasileira, a luta livre esportiva, né, que vai ser chamada e conhecida assim posteriormente, ela ali já era uma mistura, né, cara, muito grande do pessoal que disputava, né, o Vale Tudo, que era chamado de luta livre americano. Então, muitas das vezes, eles não tinham, né, como se desenvolver profissionalmente, não era algo viável. Então, eles iam se dedicar lá aos modelos olímpicos, né, que era o freestyle e a luta greco-romana. E aí você tem um núcleo de pessoas ali que trabalhavam desde a década de 60. Né? Você perguntou se o Wilber não conheceu o Tatu, né? Conheceu o Tatu. Ele chegou a pegar aqueles treinos ali do Santa Luzia. Você tinha ali um núcleo, né, muito forte ali, liderado pelo Tatu. O Tatu, ele fica em operacional até a década de 60. Né? Depois ele começa a sentir muita a coluna, as pernas. O treinamento do Tatu na década de 30, 40, ele levantava, cara, ele fazia agachamento. Ele fazia agachamento com a carroceria de um caminhão. Então, posteriormente, né, na velhice dele, ele teve problemas de coluna, né? Então, ele sentia muitas pernas. Então, ele se manteve treinando o pessoal até a década de 60. Foi aonde ali o Wilbernon, né, chegou a treinar com ele. Elton, só te contando por um segundo, tem que respeitar esse pessoal, né? Você conta essas coisas assim, como é que esse pessoal das antigas era demais, cara. Esses caras casca aí, grossa, né? Então, eles chegam a treinar no Santa Luzia, né? Santa Luzia era como se fosse ali um foco de resistência ali da luta livre, do Vale Tudo. Porque muita gente acha que o Vale Tudo era uma coisa que acontecia sempre, né? Não, luta livre, o Vale Tudo não era profissional, né? Não era viável.
Então você fazia um vale tudo uma vez ou outra. Né? O Iber não deve ter tido ali quase umas 30 lutas, né? O Cristiano chegou a levantar bastante coisa, cara. É porque a gente não sabia dessa importância, né, do pai do Joil. Então a gente conversando com o Joil, a gente pegou o nome dele, jogou na hemeroteca e começou a pesquisar. E a gente começou a achar muita coisa interessante, né? E foi vendo ali a importância dele dentro da construção da luta livre e da Budokan. Então, eu acho que com o tempo, assim, a gente vai conseguir levantar muita coisa. Você pega as entrevistas antigas ali que eu tenho do Carlinhos, ele já falava, né, do pai do Joil treinando com eles lá. Então era um pessoal que estava unido ali, né, tentando desenvolver, tentando sobreviver de alguma forma, né, porque você tinha os esportes olímpicos, né, que já estavam consagrados de alguma forma. Você tinha o judô, né, você tinha os modelos olímpicos de wrestling, né, o freestyle e a luta greco-romana. Então você ficou ali com o jiu-jitsu e a luta livre brasileira, né, tentando se manter. Né? Então eles criaram ali um foco de resistência muito grande que se perpetuou. Né? Então eles se conheceram, treinaram sim, e só tinha casca grossa ali, cara. O Cristiano tem uma lista, né, do pessoal que treinava ali, e era um pessoal assim, pegou uma época do Vale Tudo ali muito pesado, né, cara? Umas lutas ali muito sangrentas. Então, era uma galera ali que tem que respeitar, né, cara? Não só os coroas ali que vem da década de 40, 50, né, que acaba sendo os treinadores, mas como o pessoal ali que começou a se desenvolver ali, né, e viraram treinadores posteriormente. Complementa aí, Joil, sobre a relação do seu pai com Cara, o mestre João Ricardo, enfim. Tem uma história do Joil, cara. Vou lembrar aqui antes que eu me esqueça. Do treinamento, cara, que ele viu, isso é muito interessante, cara. Esse relato é muito legal. O Joil, ele vai relatar pra gente depois aí. É um treinamento que ele viu, né, do pai dele, né, ensinando as posições ao Marco Ruas, para aquele Vale Tudo em 83. Não deixa de fazer esse relato, não, que é um relato muito interessante, cara. Então, nessa época, desse Vale Tudo, né, desse desafio lá do Marco Ruas, o Marcos Ruas foi lá para Budokan e faltava mais ou menos um mês, né, para a luta com o Pinduca. E o Ruas não sabia muita coisa de chão. Então, o meu pai e o João Ricardo, né, falaram pro Ruas que, assim, não tem tempo de ensinar técnica, né? Um mês para a luta, então a gente vai ensinar o básico para você, que é sair da montada, que é uma coisa certa que o Pinduca vai fazer. Né? Vai te botar para baixo, vai montar e vai te ferir os golpes. Se você não conseguir sair da montada, você vai perder a luta. Então eu lembro disso perfeitamente. Meu pai ensinando direto o Ruas, né? Montava no Ruas, começava a dar porrada e o Ruas tinha que sair de baixo. Então eu acho que essa luta lá do Ruas com o Pinduca, que terminou empatado, deve muito ao meu pai e ao João Ricardo. Né? Porque se ele não tivesse, se ele não conseguisse, né, sair daquela posição, que é da montada, ele tinha perdido a luta. A luta foi empatada. Isso aconteceu demais. Eu estava lá no Maracanãzinho nesse dia. Em pé, o Ruas estava se dando melhor, mas aí o Pinduca levava ele para o chão, montava. Quando começava a bater, o Ruas explodia e saía da montada e começava em pé. Isso foi a luta toda. Então a luta terminou empatada. Então é um relato muito, muito importante de lembrar, né? Mestre, só complementando, eu já tive a honra de entrevistar, graças a Deus me tornei amigo dele, um grande ídolo que eu tenho no mundo da luta, que é o mestre Marco Ruas, e ele fala exatamente sobre essa luta, e se eu não me engano, aí eu não sei se é o seu pai ou o João Ricardo, que ele fala que em determinado início ali, acho que até foi o seu pai, eu não tenho certeza, que chegou para ele e falou assim, dá uma provocada no Pinduca, que tipo assim, que ele ia ficar nervoso, então, aí na hora que os dois chegaram perto, assim, o hábito foi das instruções, aí acho que o Marco Ruas falou assim, vou te meter a porrada. Aí foi uma instrução, acho que pro
pro Pinduca já entrar pilhado, assim. Eu não sei se foi o seu pai e ele fala disso assim ele fala que isso aí foi um diferencial, que ele acha que isso também teve algum peso importante na luta. Mas eu não lembro disso, eu não sei, entendeu? Não sei quem que falou, se foi meu pai ou foi o João, né? A gente estava tudo lá no corner do Ruas, mas eu acho que a importância maior dessa luta foi esse mês que ele passou lá na Budokan, no Sobrado, aprendendo essa parte de sair da montada. Né? Como é que você vai ensinar a técnica, faltando um mês para lutar? O Ruas já era espetacular em pé, então ele tinha que aprender o quê? O que ia acontecer com um cara como o Pinduca, né? Um cara excepcional de chão. O cara vai montar em você, o cara vai montar e vai te meter a porrada. Se você não conseguir sair da montada, vai perder a luta ali. Né? Se der as costas, o cara vai estrangular. Então tem que sair da montada sem dar as costas. Então acho que isso foi ensinado muito bem por Ruas, que ele aprendeu e conseguiu fazer na luta. Isso aconteceu várias vezes. O Pinduca montava e o Ruas conseguia sair da montada. Os treinos da Budokan naquela época eram muito bons, muito bons. Entendeu? Teve um treino com meu pai, de porrada, que meu pai entrou nas minhas pernas e eu dei uma cotovelada na cabeça dele. Aí abriu a cabeça do meu pai. Aí o que acontece? Começou a sangrar pra caramba. Aí o Leitão ainda falou assim, pô, Bernão, vai limpar a cabeça, todo sanguentado. Aí meu pai falou assim, não, eu quero que todo mundo veja que foi meu filho que fez isso comigo. Olha que doideira. E ficou lá todo ensanguentado lá, e todo mundo que entrava, e o Bernão, o que aconteceu? Não, foi meu filho, foi o Joil. Ele que me fez, ele que me deu a cotovelada na cabeça. Era muito, muito interessante. Os treinos lá eram pesados, era muito pesado. Muito. Só mandar um abraço aqui para o advogado Rodrigo Sá e um beijo para a Roberta Henriques. E falando sobre ainda da relação do seu pai com o mestre João Ricardo, então a gente sempre, quando a gente pensa na Budokan, a gente pensa na chutebox aí do Rio de Janeiro, né? Aqueles caras assim, guerreiros ao extremo. Você acabou de dar esse exemplo aí do seu pai falando sobre o sangue aí saindo, né? Então, assim, o orgulho que ele ficou. Então, se a gente for pensar um pouco, a Budokan ser isso que ela é, essa fábrica de guerreiros e tudo, desde muito tempo, tem muito, né? É bom a gente falar isso pro pessoal hoje em dia também saber que tem muito do seu pai nessa história. Essa máquina de fazer guerreiros vem muito do espírito do seu pai também, né? Tem sim. Meu pai chegou a treinar muita gente para lutar também, entende? Eu acho que o principal, né, foi essa ajuda ao Marco Ruas, mas treinamos muito lá, Taparia, meu pai com Ruas, meu pai com Beto Leitão, com toda essa garotada que veio depois, entende? Então, acho que a Budokan deve muito também ao meu pai. Né? Muita gente fala da Budokan só do João Ricardo. Né? Então, tem que também ver que meu pai também fez parte dessa época. Né? Meu pai, não é à toa que eles montaram uma academia juntos, né? Tão amigo que eles eram. A academia chamava JO, aí tinha um traço HIL, né? Academia Joil. Era a academia do meu pai com o João Ricardo. Era Jô de João e Il de Ilbernão. Né? Só que meu pai, ele era a pessoa que ele viajava muito. Meu pai era como se fosse um cigano. Ele estava um tempo aqui, depois ele ia para Goiás, aí a gente ia para outro lugar, voltava para o Rio, mas sempre treinando com ele. Todas as vezes que eu não estava no Rio, estava com meu pai, eu treinava com meu pai. E quando estava no Budokan, treinava com meu pai, com o João. Mas meu pai fez acho que a Budokan, né, não pode esquecer o que meu pai também fez, né? Não fez muito mais, porque, como eu falei, ele morreu cedo, morreu em 94. Então, se ele tivesse vivo até hoje, com certeza, acho que a minha história no Vale Tudo seria completamente outra. Entendeu? Se meu pai estivesse vivo, a minha história seria outra. Muito melhor. Bacana. Bacana e bom a gente pontuar isso e uma forma de homenagear o seu pai. Né? E como eu já conversei até com pessoas da Chutebox, o respeito que eles tinham, né, e tem ainda pela Budokan historicamente, né, que eles viam muito daquela garra, daquela raça deles em vocês e vice-versa. Né? A prova disso é a luta sua com o Pelé, que mostra ali a valentia dos dois até o extremo. Né? Então, assim, é muito bom
a gente poder falar de um dos nomes que ajudou a criar todo esse espírito aí, que foi o seu pai. Agora, como seu pai faleceu muito cedo, né, seria bom você falar sobre isso também. Ele chegou a formar uma grande quantidade de faixas pretas ou não, pela idade dele, com a morte precoce que ele teve? Fala um pouco pra gente sobre isso. E se você é faixa preta dele, é uma dúvida que eu tenho, ou se você é dele ou do mestre João Ricardo. Bom, eu me considero faixa preta do meu pai, né? Em 90, meu pai e do João Ricardo, eu não posso... para mim, eu falo dos dois, meu pai nessa época ainda estava vivo. Meu pai morreu em 94, né? Foi assassinado, reagiu a um assalto e acabou morrendo. Então, em 90, foi quando eu recebi a faixa preta. Eu já era profissional, né? Já disputava campeonatos de luta livre, já na preta, torneios, já treinava porrada na Budokan com pessoas mais pesadas. Então eu me considero faixa preta do meu pai e do João Ricardo. E não deu tempo do meu pai formar faixas pretas, né? Naquela época não tinha esse negócio de graduação, de exame. O exame veio depois, né? A gente recebia a preta pelo que você fez pelo esporte, né? Você lutou, você representou a academia, então você merece a preta. Depois que veio, eu acho que a graduação, o exame, é mais para aquele que não quer ser lutador. Aquele que quer ser só professor, né, que nunca lutou, aí ele faz o exame bonitinho, né, mostra o que pode fazer, o que não pode, o que consegue, o que não consegue. Na minha época, eu já lutava, já em 88, 89, já disputava campeonatos de luta livre, profissional, entende? Então, em 90 eu já era preta, então como meu pai estava vivo, né, então eu já era preta do meu pai e do João Ricardo. Mestre, seu pai, lógico, viu você lutando vários eventos de luta livre, sendo campeão, enfim, mas ele chegou a te ver fazendo vale tudo? Pelo menos uma luta? Cara, esse foi sempre o sonho do meu pai, foi me ver fazendo a luta de vale tudo. Meu pai era um cara muito nervoso. Nos campeonatos de luta livre, ele ficava muito nervoso. Eu imagino ele me vendo lutar vale tudo, né? Eu acho que eu não ia ter coração para isso, não. Mas não, cara. O sonho dele, como eu falei, era me ver... os treinos que a gente treinava lá, eu acho que ele me preparava muito pro Vale Tudo, né? E ele morreu em 94, em junho, julho, e meu primeiro Vale Tudo foi final de 94. Assim, alguns meses depois eu vim fazer o Vale Tudo, em 95, alguma coisa assim. Então ele não chegou a ver. Inclusive, no meu primeiro Vale Tudo, que foi na Ilha dos Pescadores, tinha pouco tempo que meu pai tinha morrido, eu estava tão nervoso, porque eu ainda fui lutar com um cara bem mais pesado do que eu. O cara devia ter aí uns 85 quilos e eu tinha 69 para 70 quilos. Então era uma diferença muito grande para o primeiro Vale Tudo, né? Mas eu estava mais nervoso não pela luta, e sim como eu ia me sair. Eu imaginava, né? Com certeza meu pai estava ali comigo, em espírito ele estava ali comigo, me assistindo. Então eu não queria fazer feio de jeito nenhum. Então, a minha preocupação era como é que eu ia me sair. Então, eu pedi muita força nesse dia para o meu pai, nessa luta. E eu estava tão nervoso que, quando eu ganhei a luta, eu saí empurrando o árbitro, empurrei o Luiz Alves, empurrei todo mundo. Sabe, quando você levanta assim que ganhou, e aquela adrenalina, sabe, do primeiro Vale Tudo. Então, meu primeiro Vale Tudo eu devo ao meu pai. Eu ganhei, foi graças a ele. Foi assim, eu dediquei essa luta para ele, sabe? Foi a luta que eu pensei muito nele, queria tanto que ele estivesse ali do meu lado para me assistir lutar, que era o sonho dele. Como eu te falei, se ele estivesse vivo até hoje, a minha história seria completamente outra. Outra mesmo. Bacana, uma forma de homenagear. Eu ia até fazer uma pergunta, como eu fiz o programa especial sobre o Mestre Tatu, eu fiz a pergunta como é que era, até para o pessoal da nova geração saber, não a parte de Mestre, como é que era ele como pessoa. E você até já falou que seu pai era um pouco nervoso, pilhado, mas quais as características principais do seu pai? Ele também tinha um lado gozador, brincalhão. Fala assim, quais as características mais marcantes do seu pai como pessoa que você mais sente falta? Cara, meu pai era nervoso assim, me vendo lutar. Mas meu pai era uma pessoa muito sacana. Meu pai sacaneava todo mundo. Todo mundo. Meu pai sacaneava o Ruas, sacaneava o Luiz Alves, sacaneava o próprio João, o Leitão. Sacaneava o Leitão porque o Leitão não conseguia passar a guarda dele durante 5 minutos. Meu pai tinha uma guarda que era difícil de passar. 5 minutos. Meu pai não tinha muito gás, não. Então, ele sempre apostava com o Leitão. Não vai passar minha guarda. Se passar, a gente paga o café. Então, sempre tem essas brincadeiras nos treinos nossos lá, né?
Então, realmente, para passar a guarda do meu pai nos 5 minutos iniciais, ninguém passava, não. Depois virava festa, entendeu? Mas 5 minutos é o que ele tinha de gás. Meu pai nunca foi muito preparado, assim, de preparo físico, né? Nunca teve um preparo físico excepcional. Mas ele era muito sacana. Sacaneava demais o Luiz Alves. O Damião também, que é antigo, o mestre Damião, que hoje está em Brasília. Meu pai também sacaneava bastante ele. Enfim, meu pai era muito sacana, todo mundo gostava do meu pai. Luiz Alves adorava meu pai, todo mundo gostava do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito amiga, ajudou bastante gente também, não vou citar nomes, mas ajudou bastante gente financeiramente. Então ele era, além de ser uma ótima pessoa, era muito sacana. Sacaneava demais, muito, muito. Todo mundo sacaneava, brincava com todo mundo. E ninguém podia falar nada, né? Ele era bom de porrada. Tinha que aceitar. Não, só fazendo um adendo aí, nervoso no sentido, igual você falou, em relação à luta, né? Quando você ia lutar, ele ficava nervoso, enfim, mas você acabou me corrigindo aí, como pessoa, ele era um cara super tranquilo, tranquilo, boa praça. Ele não levava desaforo para casa. Pô, mestre, não levava desaforo para casa. E na rua, eu já vi na rua, no mercado, eu estava numa fila, aí chegou um cara me empurrando para passar na minha frente, porra, meu pai virou e deu uma cabeçada. Só foi uma. O cara já caiu em todo desaguentado. Nervoso nesse sentido. Na rua, ele era muito nervoso. Eu não aceitava desaforo de ninguém, cara. Podia ser qualquer um. Qualquer desaforo, ele já saía logo na porrada. Até o Danilo, né? O Danilão aí que treinou com vocês, você viu que ele era super engraçado também, enfim. Outras características. É bom pro pessoal conhecer. A gente está falando sobre o seu pai, artista marcial, conhecer ele também como pessoa, como que ele era, uma chance bacana de a gente fazer isso. E você é considerado um dos caras assim mais guerreiros da história, assim, da luta no mundo. Isso não é nem no Brasil, acho que é chovendo molhado, assim, no mundo. Suas histórias, tudo que você já passou, lutar com um olho só e várias coisas. Você acha que muito desse seu espírito, é lógico, você teve treinos e tem gratidão, como você já deixou bem claro, pro mestre João Ricardo, pelo seu pai, mas essa parte de um espírito seu de luta, isso é muito vem muito do seu pai, né? Cara, esse meu espírito de ser guerreiro mesmo, de gostar de luta, esse foi do meu pai mesmo. Isso aí eu puxei ele. Eu acho que tá no sangue mesmo. Entende? Porque quando ele faleceu, eu tinha tudo para poder não continuar na luta, né? Tipo, ele queria me ver lutar, ele queria me ver ser lutador. Ele morreu, não tinha mais nada que pudesse, tipo, me fazer continuar, né? Mas o amor que eu tinha pelo Vale Tudo, sempre gostei de lutar. Então, acho que isso eu puxei muito a ele. Meu pai era muito guerreiro e essa força de vontade que eu tenho, e tenho até hoje, né? Esse amor pela luta, puxei a meu pai. Bacana, mestre, falar agora, né? Você continua dando aulas, fala um pouco dos seus horários, onde que o pessoal encontra a sua academia, os seus horários, e fala também dos seus planos para 2022. A gente sabe que você é aquele cara que a luta está dentro de você, né? Você mesmo acabou de falar sobre o desafio aí com o Pelé. O Pelé, na hora que você falou que topava, o Pelé também falou, boa! Então, assim, você tem aí o desejo de fazer mais uma luta, e seria mesmo essa trilogia com o Pelé, e fale também dos seus treinamentos, enfim, da onde que a gente, da sua academia, os seus horários. Eu dou aula em Piratininga, tá? Deixa eu lembrar o nome da academia agora. CT Piratininga. Eu dou aula lá de Muay Thai. Eu ia começar também agora a dar aula de luta livre, mas não vou conseguir dar por causa de horário. Então, no momento, eu só estou dando aula de Muay Thai. Queria muito voltar a dar aula de luta livre também, mas os horários, né, com o meu trabalho, também trabalho com adestramento. Então, eu tenho o meu trabalho que está meio complicado para conciliar com os horários, né? Quanto com o meu futuro, como eu falei, teve um problema aí com o Pelé viu e falou que eu chamei ele de mentiroso, eu falei que não era mentira, quer dizer, ficou nesse negócio, cada um falou uma coisa, né? Aí ele falou que toparia lutar comigo, então se ele topa, eu também topo. Eu jamais vou correr de luta, entendeu? Respeito o Pelé pra caramba. O Pelé é um cara, eu acho que as pessoas não sabem. O Pelé foi o primeiro cara a me ligar quando eu fui queimado lá no Japão. Foi o primeiro telefone que eu recebi, foi do Pelé.
Ele me ligou para saber como é que eu estava e tudo. Então, quer dizer, eu não tenho nada contra o Pelé. Sou amigo do Pelé. Né? Não posso falar que, nossa, sou meu irmãozão. Mas respeito como homem, como atleta. Mas se tiver que acontecer essa luta, vai acontecer sem nenhum problema. Não é porque a gente é amigo que a gente vai deixar de lutar. Não precisa perder a amizade. A amizade continua. O problema é só ali dentro, entendeu? É no ringue, é no octógono. Subiu, lutou, acabou, um abraço. Aí eu não tenho mais idade para ficar brigando na rua. Nunca gostei de brigar na rua. Né? Não tenho inimizade nenhuma no mundo das lutas. Não tenho inimizade com o Pelé, como eu falei. Gosto do Pelé. Mas se tiver que acontecer essa luta, também tem o Macaco, que eu queria lutar com o Macaco. Era uma luta que para mim também está faltando. Também gosto muito do Macaco. São pessoas que eu gosto, mas se tiver que lutar, a gente vai lutar sem nenhum problema. A gente vai sair na porrada, um vai matar o outro ali em cima, mas vai acabar, a gente vai se abraçar e ser amigo de novo. É isso. E que bacana essa história aí que você está falando, né? Assim, o Pelé, muita gente que não conhece, eu tenho uma grande amizade com o Pelé e também um dos maiores ídolos que eu tenho. Eu acho ele um cara, assim, bacana demais, sempre me trata muito bem. E muita gente que não conhece, pô, Pelé é marrento, Pelé é isso, Pelé é aquilo. E a pessoa que não conhece, você contando a história que ele te ligou para perguntar como é que você estava, né? E foi depois da luta de vocês dois. Você vê que é uma atitude grande da parte dele, né? Foi uma coisa inédita. Acho que você nunca tinha falado disso. Não. A gente não era, a gente tinha terminado a luta, né? Eu ganhei a primeira, ele ganhou a segunda. E assim, eu poderia ter recebido telefonema, vou supor, da minha esposa, de qualquer outra pessoa, mas quem foi o primeiro a me ligar foi o Pelé. Quer dizer, eu não esperava essa ligação logo de um cara que a gente teve alguns desentendimentos naquela época, né? A gente não se falava direito naquela época, então foi graças a esse telefonema que a gente começou a se falar, a gente se encontrou em alguns lugares, que nós nos tornamos amigos, entendeu? Então, isso aí eu devo muito ao Pelé, agradeço muito a ele por ter a compaixão de ter me ligado, né? Num momento tão difícil que eu passei. Então, como eu falei, se a gente tiver que lutar, a gente vai lutar, mas o Pelé mora aqui no meu coração. Tamo junto, Pelé. Se tiver que lutar, é só profissional, nada pessoal. Com certeza o Pelé escreveu o nome dele ali como um dos maiores da história, um gigante, com certeza. E agora, Elton, né, falar a despedida aí de você, e a gente tem que agradecer, né, mestre? Tem que agradecer, tanto é que você mesmo, muitas coisas relacionadas ao seu pai, você só ficou sabendo pelo trabalho do Elton, o trabalho de outros pesquisadores também, como o Cristiano, como o Eduardo. Então, assim, a gente só tem que te agradecer, Elton. Novamente, se puder falar onde que a gente encontra os seus livros, e novamente, obrigado aí por todo esse trabalho sério que você tem feito aí em prol do resgate aí da história das artes marciais. Para mim é uma honra, né? Acho que esse trabalho que a gente faz é um trabalho prazeroso, é algo que a gente faz e gosta. Então, a gente tem que agradecer também a Verônica, né? A Verônica que foi a grande guardiã aí da história da luta livre, sempre lutando pela memória de seu pai, e despertou, tanto em mim quanto no Cristiano, né, essa vontade de contar a história da luta livre de uma maneira que nunca foi contado antes. Né? Você tem bastante pessoas trabalhando na história do jiu-jitsu. A luta livre sempre teve uma história muito confusa, né, muito nebulosa, e a Verônica trouxe bastante luz, né, para clarear um pouco, né, tantos personagens que acabaram se perdendo. E o pai do Joil, com certeza, é um personagem, né, que contribuiu muito para a história da luta livre. Não só para a história da luta livre, né, mas para a história do esporte no Rio de Janeiro e em Goiás. Né? Goiás também tem um wrestling muito forte, né, cara? Tem uma tradição de wrestling também. Tem um pessoal lá que treina desde a época do pai dele. Então a gente tem que fazer essa... que é graças à Verônica. Então o Cristiano também, um cara que se interessou aí pela história do wrestling. Então tem muita coisa bacana aí que a gente está levantando também. O pai do Joil, né, foi uma grata surpresa. Assim como ele, também tem outros personagens. Eu e o Eduardo, a gente escreveu uma trilogia contando a história da luta, que são esses 3 livros, né? Eles contam a história das artes marciais do Brasil,
a gente traz aí vários personagens, né, que acabaram sendo esquecidos, e a gente faz uma homenagem, né, e tenta trazer também um pouco de luz dentro da história de outras modalidades aí que não tem um destaque muito grande, né, no meio dos pesquisadores. Tem um trabalho posterior, né, que a gente está fazendo, não só eu, o Cristiano tem levantado muita coisa. Eu preciso um pouco de tempo para começar a organizar isso tudo. Então tá havendo muita novidade aí, né? A gente também está começando a trabalhar numa segunda trilogia. Essa segunda trilogia, ela vai falar, né, de 1935, onde a gente parou, até, né, próximo ali da década de 90. Então a gente vai trazer muitos personagens aí que acabaram sendo esquecidos, mas que tem uma importância muito grande, né? E com certeza aí o Wilber não está nesse meio aí. Então, para a gente é uma satisfação muito grande. Só tem que agradecer o pessoal que estiver interessado, né, aprender um pouco de história, conhecer um pouco desses personagens. Os livros estão disponíveis na Amazon, na iGbook também. O pessoal que quiser fazer contato com a gente também, a gente sabe que tem muita gente do meio do wrestling, né, que conviveu, né, com esses personagens, sabe muitas histórias desses personagens, né? Quiser entrar em contato conosco, comigo, Cristiano, com a Verônica, então fica aí a dica, né? A gente tem esse projeto aí de trazer aí a história da luta livre, né? Não só da luta livre, mas de outras modalidades, mas principalmente da luta livre, né? Se tratando aí do pai da Verônica. Se o pessoal quiser fazer contato com a gente, se tiver interesse, divulgar alguma coisa, né? A gente está aberto aí para poder conversar. Passa o seu e-mail ou o seu Instagram. O meu Instagram pode me procurar como Gotinjitsukan ou Elton Silva mesmo. Jogar o Elton Silva, ela vai aparecer também. Tem a Verônica, né? Verônica Hatten. Então o pessoal pode entrar em contato com a gente, né? E com o próprio Joil também, com o próprio Floresto. A gente faz esse contato aí, essa mediação. Bacana. Novamente aí, meu amigo, parabéns aí pelo seu trabalho e é muito importante, né, justamente para as pessoas saberem que para existir, todo mundo que fez história na luta livre teve que assistir o Mestre Tatu, o Mestre Barradas, o Wilber, o Fausto e o Carlos Broncillo, o próprio Mestre Leitão, Beto Leitão, João Ricardo, tantos outros grandes nomes. Então todo mundo e outros, né, outros tantos também, o Índio e outros tantos que merecem todo o respeito do mundo e que tem a história deles, tem que ser contada. E o trabalho que você e outros historiadores fazem é um trabalho muito sério e principalmente essa trilogia sua eu considero uma obra-prima para quem realmente quer saber sobre a história das artes marciais no Brasil. Então, parabéns de novo, meu amigo. E mestre Joil, uma honra novamente ter a sua presença aqui. Já tive a oportunidade de fazer duas entrevistas com você. Espero que o pessoal tenha gostado. Peço o pessoal seguir aqui o @MMA Debate Oficial. E vou deixar essa live salva também no canal MMA Debate no YouTube também. Espero que vocês sigam lá. A gente fala já entrevistei mais de 200 grandes nomes aí da história da luta, tanto da luta livre, como do jiu-jitsu, do Muay Thai, enfim, e de outras modalidades. E sempre uma honra falar com você, mestre. E eu sei que foi uma forma pequena, uma homenagem singela, mas é sempre bom poder ter a oportunidade de a gente fazer essa homenagem ao seu pai. Espero que você tenha gostado e fica o espaço para o seu recado final. Floresto, muito obrigado pela oportunidade, né? Realmente o espaço é curto, né? Tem muita coisa do meu pai, muitas histórias, mas eu agradeço muito essa oportunidade. Acho que deu para falar bastante coisa, né? Algumas coisas as pessoas não conheciam do meu pai, assim vai conhecendo. E agradeço mais a oportunidade, agradeço ao Elton por toda essa descoberta. E queria mandar aí um grande abraço para um grande amigo meu, que eu sempre esqueço de mandar uma mensagem para ele, um abraço para ele, que é o Mestre Baioneta. É um grande amigo meu, do Muay Thai, Mestre Muay Thai, faixa preta de luta livre também. É uma grande pessoa, um grande amigo. Alexandre Senhor também, outra grande pessoa. Mandar um abraço para a Verônica, que estava assistindo aí também, todo mundo assistindo, o Rodrigo Sá, o Pelé, o Gildes,
A minha filha, Paulinha, estava assistindo, Danilo, Edil Rodrigues, enfim, todo mundo estava assistindo aí, um forte abraço. Eu tenho um aluno meu que dá aula, tem uma academia Titanes, né? Academia Titanes no Uruguai, que me representa lá, Joiltinho. Um forte abraço aí para o meu aluno lá do Uruguai. E para todo mundo que assistiu a live aí, um forte abraço e obrigado pela oportunidade. Abraço, pessoal. Abraço, Valeu. Elton. Abraço, mestre. Abraço aí.